Bem, amados, continuando, né? Então, aqui é o que a segunda parte dessa aula aqui, de eternidade, para que eu fui criado, falando sobre entendendo quem eu e você nós somos. Nós vimos isso, então Deus deseja revelar as profundezas, Deus deseja fazer conhecido, como diz no verso 12, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que é dado gratuitamente. No Salmo 40, verso 5, diz assim: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar de ti. E se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Então, grandes maravilhas, grandes são os pensamentos de Deus. Grande é o que Deus tem para nós. Querido, eu fico imaginando, Deus é um Deus ilimitado, imensurável. E esse Deus é que nos ama, esse Deus que nos chama para um relacionamento, esse Deus que dá a mim, a você, atribui a mim, a você títulos que dá, coloca eu e você em posições favoráveis, em posições maiores, é, maiores aqui nessa criação, em toda a criação, maior em toda a criação, maior em toda a criação, certo? E isso é poderoso, né? Então, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o que a noiva de Cristo não é, né? Às vezes as pessoas têm se colocado em algo sensualizado, algo porque às vezes vem ali cantar, eles acham que a gente vai beijar, a gente vai, opa, vou beijar Jesus, vou casar com Jesus, vou vestir vestido de noiva, eu vou entrar no altar com Jesus. Principalmente esses homens têm esse preconceito, né? Essas limitações aí, essas restrições, mas não é bem isso, né? A noiva de Cristo não é isso. A noiva de Cristo, queridos, é como fala ali em 2 Coríntios capítulo 11, verso 12, que eu os prometi ao único marido que é Jesus, e você foi prometido a Jesus, nós somos ser marido, vamos casar com Jesus. Mas esse casamento que nós vivemos aqui na Terra, ele é algo ilustrativo em relação ao nível de emoções e sentimentos que um sente pelo outro, a qual nós vamos ter na totalidade um dia com Cristo aperfeiçoado, claro, de forma bem mais profunda, de forma bem mais íntegra, de forma incorruptível, né? Então é apenas uma demonstração para a gente se preparando para eu e você vivermos, né? Esse tempo com Jesus. É tão interessante, querido, que em Gálatas 3:28 fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui para gente, Gálatas 3:28, é que lá, por mais que a gente fique imaginando algo, Cristo, eu e você, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então não haverá homem, mulher, judeu, escravo, diferenças, nem homem, nem mulher sequer, mas seremos chamados para viver com Cristo, né? De uma forma, um relacionamento bem íntimo, bem pessoal, bem particular, na verdade. Então, queridos, não estamos casados com Jesus ainda nessa era, né? Paulo descreve os cristãos como desposados ou noivos de Jesus. Nós estamos prometidos isso, nós estamos escolhidos, nós estamos candidatos, nós somos eleitos para casar com Jesus, mas não estamos casados com Jesus ainda. Isso é fato, né? Como disse em 2 Coríntios 11:2 fala sobre isso, nós somos prometidos a um único marido. E há uma grande bênção, querido, uma grande bênção, eu quero destacar isso, né? Nós não somos, não qualquer tipo de sexualização, reflexão, nós não somos casados com Jesus ainda, não somos casados, não somos noiva, mulheres, esposas dele ainda, mas é interessante que eu quero trazer algo, há uma grande bênção em viver uma vida solteiro nessa era para Jesus, né? É, é uma grande uma devoção sem distrações, é verdade, com Jesus nesse presente, não só sobre se casar com Jesus nessa era. O homem fala lá em 1 Coríntios 7, 32, 35, diz assim, 1 Coríntios 7, 32, 35, 7, 32, traz uma revelação que o apóstolo Paulo fala, bem quiser que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e em como agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como agradar a mulher. Então, há uma diferença, né, amados,
Eles dão a diferença entre a mulher casada e virgem e a solteira que cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Ele vai seguir aí e vai dizer isso, né? Vai dizer essas orientações. Eu acho curioso, isso é uma verdade grande. Gente. Eu observo muito isso, principalmente nos jovens, quando eles é muita diferença quando o jovem está solteiro dentro da vida do Senhor e quando ele começa a se relacionar com outro jovem, seja moço, seja rapaz, e ali é nítido com, às vezes, muitos já mudam de uma forma radical, de uma forma forte, né? Porque às vezes falta um amadurecimento e que ele não ocupa outros espaços. Não que ele não quis ser errado, não, mas a gente tem que estar sensível, assim, um alerta e discernir isso, né? A gente vigiar isso, né? Para que o nosso relacionamento com o Senhor não mude, né? Como a gente se envolver. Por isso que o apóstolo aconselha até que não se case, mas siga o Senhor, que com certeza ele agradará mais, terá mais tempo a dedicar, certo? Bem, vamos passar aqui, querido, adiante, né? Então, homens e mulheres são chamados para ser noiva de Cristo, independente do sexo, querido. Nós somos chamados de noiva de Cristo, né? Somos chamados para entender o pleno acesso que temos ao trono e as recompensas que são encontradas por sermos filhos de Deus, ambos homens e mulheres. Então, assim como homens e mulheres são chamados para ser a noiva de Cristo, também somos chamados para ser filho de Deus. Então, a mulher, não, eu sou filho de Deus, não filha, filha. Não importa. Não importa o gênero para Deus, importa que a gente sirvamos a Ele. Entender que quem somos como noiva, né? E na parte dele, do ponto 4 fala sobre isso, abre o nosso entendimento, as nossas emoções poderosas que estão em coração de Jesus e a noiva. Né? Ao conhecer em profundidade, nossa comunhão aumenta e muito, querido. E não é um relacionamento que deve produzir somente trabalhos, né? Somente trabalhos. Então, é um relacionamento que deve gerar intimidade, querida. Às vezes a cultura da igreja somos chamados para participar disso, daqui, pequenos grupos, células, trabalho, ministério, louvor, dança, e acaba isso nos resumindo somente a isso, a viver com Cristo, mas é muito mais além do que isso. Né? Na verdade, é, nós não somos chamados para trabalhar, mas sim. Desculpa aí, mano, tenho que interromper aqui. Então, nós não fomos chamados para trabalhar para o Senhor, mas para sim para amar a Ele. Né? Para amar a Ele. E diante disso, querido, essa intimidade com Deus, o que é possível encontrar? Podemos conhecer Jesus e ser conhecidos por Ele da mesma forma, similar, como eu disse, com a mesma intensidade, com a mesma devoção, com a mesma intensidade que Jesus nos conhece. Né? Lemos aí, né? Não nos devemos nos contentar com menos, pois Jesus não se contentará. Assim como o Pai o conhece, assim ele deseja que a gente conheçamos a Ele. Como isso é importante, como isso é forte, né? Então, amados, não podemos nos satisfazer apenas com um ministério que flui, enquanto, na verdade, podemos conhecer da forma que Jesus empenha nos conhecer. Há uma diferença, eu digo sempre isso, entre o testemunho e o cristianismo e outras religiões. Que permite experimentar Deus na intimidade. Nas outras religiões não é isso. Uma vez eu conversando com um ateu, e argumentei com ele, olha, tudo bem, você pode dizer que isso, aquilo, argumentar isso, aquilo, mas há uma diferença, que é a única religião onde Deus se manifesta, o Senhor, Deus se manifesta em amor, deseja estar próximo do homem, é cristianismo, cristão, Jesus Cristo, nenhum outro trata o homem com intimidade, pelo contrário, se trata como um servo, literalmente, mas Jesus mesmo se não chamar mais de servo, mas sim de amigo, porque tem feito saber tudo daquilo o qual o Pai tem dito a ele, né, na verdade? E é tão interessante essa parte de conhecer, que o desejo de Jesus, que conheça Ele, assim como o Pai conhece a Ele, assim como Ele nos conhece. Olha só que diz em João capítulo 10, verso 14 e 15, diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai conhece, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Então, Jesus disse que eu e você somos as ovelhas, a qual conhece a Ele, assim como o Pai conhece Ele e Ele conhece o Pai.
Que tamanha revelação! Jesus não fala algo que não é de verdade. Essa é uma realidade da nova criação que nós temos disponível, querido. E precisamos usufruir disso, querido, usufruir disso. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, 21, aquele que vencer dará o direito de sentar comigo no meu trono. Né? Então, ele advertiu os discípulos para que advertiu, alertou a mim e você para isso. Né? Ele deseja compartilhar tudo para que estejamos sempre juntos com Ele em tudo, amados. Né? Então, algumas recompensas dessa parceria, dessa intimidade, de chegar até Jesus. Eu vou tratar rapidamente aí essas recompensas aí. Primeiro é a parceria. Jesus compartilha seu poder e coração conosco, porque deseja que estejamos com Ele aonde estiver trabalhando. Né? Ele deseja compartilhar ter essa parceria comigo e com você. Em João 17, 22 e 24 fala isso. Né? Eu lhes dei agora que me deste. Né? Eu lhes dei agora que me deste. Pai, esse é o desejo de Jesus. Para que onde ele estiver, que estejamos com ele. Para que veja a glória dele. Entendeu? Então, esse é o desejo de Jesus. Outra parceria, outro benefício, outra recompensa que Jesus que pode usufruir, querido amado, é do deleite. Jesus transborda de deleite e gentileza para conosco, mesmo em meio às nossas fraquezas. Em Salmo 18, verso 19, diz assim: trouxe para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. Né? Ele deleita, mesmo em meio às fraquezas, amado. Ele tem deleite por mim e por você, não é verdade? Ele tem prazer em mim e você, quando a gente diz buscar a Ele, desfrutando da profundidade de sua comunhão e nos dará forças e visão do futuro, certo? Desfrutando dessa unidade e dessa comunhão, desfrutando dessas recompensas, nos dará força, queridos, e visão do futuro, que vai nos alicerçar, vai nos edificar, amado. Como cristianos, precisamos experimentar o prazer que Deus tem por nós. E nós precisamos entender isso. Deus tem um prazer. Deus, eu tem que orar por isso. Senhor, eu quero desfrutar desse prazer, quero usufruir desse prazer. O Senhor se agrada do seu povo, e curou os mansos com salvação. Salmo 59, verso 4. Deus tem alegria. Jesus tem um coração alegre. Em Hebreus capítulo 1, verso 9, diz que derramou sobre nós um óleo de alegria. Um óleo de alegria. Né? Muitos ao longo da história da igreja tiveram uma imagem de Deus bravo, né? Em sua maioria triste, tirando triste, aflito, tratando-se de nós. As boas novas são que Jesus está a maior parte do tempo feliz. Então Jesus que tem alegria por mim e por você. Jesus ele tem um coração alegre e podemos usufruir dessa alegria, mano. A pressão, essa alegria nos leva a ser curados. Quando experimentamos a pressão, a depressão, são curados quando tocamos a alegria que está no coração de Jesus. Deus tem um coração alegre. Deus se alegra conosco. Deus se alegrai-vos alegrai-vos, alegrai-vos. Essa é a ordenança do Senhor Jesus, sempre alegrai-vos. Né? E isso, querido, nos leva a experimentar, a viver, realmente desfrutar algo poderoso da parte de Deus, algo poderoso da parte de Deus. Outra coisa, recompensa que nós temos, que quando temos esse acesso, quando entendemos, temos intimidade com Jesus, os segredos. Jesus confia esses segredos do seu coração à sua noiva. Cada um de nós ansiamos por intimidade, de conhecer e ser conhecido por Deus. Certo? E eu queria, e isso nos leva a experimentar os segredos com Jesus compartilha os seus planos. Certo? Em Salmo 25, 14, o conselho do Senhor é para os que temem. O segredo do Senhor é para os que temem, amado. Então, os segredos de Jesus e do Senhor estão disponíveis para os nossos corações, querido. A gente vai concluir aqui, mas fazer mais um pequeno vídeo para concluir a terceira parte, para concluir essa aula, em nome de Jesus, tá bom?